Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mesmo com o avanço da tecnologia, terceiro milênio, inteligência artificial, a ciência ainda não explica alguns mistérios da humanidade. As grandes pirâmides do Egito, Stonehenge, o mecanismo de Anticítera, que mais? A gente tem o mistério de Guadalupe, dentre outros mistérios aí que a ciência não consegue explicar. E também tem mais um, e chama-se Magnus Carlsen, meus amigos. Esse jogador de xadrez que até hoje mantém uma superioridade gigante acima de todos os demais jogadores de xadrez do planeta. E não dá muito bem para explicar como é que é a forma dele pensar numa partida de xadrez. A gente vai ver essa partida contra Alexander Grischuk, um dos melhores jogadores do mundo. E essa partida aconteceu na FTX Crypto Cup em 2021, ainda antes da quebra da FTX, né? Vamos dar uma olhada então. Magnus Carlsen abre aqui a partida com B3, a abertura Larsen. Temos aqui E5, agarrando já o espaço central, bispo B2, uma abertura por enquanto tímida. Cavalo C6 desenvolve uma peça, protege o peão central, C4. Aqui variante inglesa aqui da abertura Larsen. Cavalinho F6 foi jogado, cavalinho F3 e aqui diretamente E4. Tá jogando tipo uma defesa Lecchini de brancas aqui, o cavalo já sendo atacado. O cavalo centraliza e bispo C5 já vem perseguir aqui o equino. Magnus Carlsen joga com o lance cavalo em F5 e olha a confusão que a gente já tem aqui. O Magnus Carlsen só desenvolveu por enquanto o cavalo e o bispo, né? E o rei continua aqui, ó, longe de poder rocar. E o Grischuk já está muito próximo disso. Grischuk segue com o super lance D5, atacando o cavalo, permitindo a captura em G7 e colocando o caos no tabuleiro de xadrez. E o Magnus Carlsen aceita o desafio. Segue com o lance cavalo por G7 com cheque. Rei F8 foi jogado atacando agora o cavalo e o cavalo não tem mais casa. Esse cavalo ele comprou um ticket de ida só, não tinha mais o ticket de volta, né? E agora o que fazer? Tá no começo da partida, lance 7, o Magnus Carlsen já perdeu uma peça. Calma. Magnus Carlsen segue com o peão, toma. Muito bem, temporariamente o Carlsen tá ameaçando aqui também capturar uma peça. E aqui o Grischuk segue com o melhor lance da posição, o lance bispo D4. Olha a confusão, ameaçando capturar o bispo e logo em seguida capturar a torre, que não vai ter como escapar. A partida segue com o lance cavalo C3. Se bispo por bispo, o cavalo aqui escapa. Por isso, o Magnus Carlsen segue aqui com o lance cavalo C3, segue o desenvolvimento, também mantém aqui por enquanto o cavalo atacado, e o Grischuk joga cavalo em E7, reforçando o domínio da casa de F5, ou seja, esse cavalo não pode mesmo fugir, a casa de H5 também está tomada, e o bispo agora está seguro, está tudo seguro, o Magnus Carlsen vai perder esse cavalo, não tem mais o que fazer. Magnus Carlsen ainda joga com E3, no limite, ataca o bispo, mas agora é só capturar uma peça para ganhar um tempo. Bispo toma. Magnus Carlsen toma de peão. Cai finalmente esse cavalo, vai embora da partida. Lance 11, o Magnus Carlsen já tem uma peça a menos. E segue com o lance C4. Aí você fala, quem tá melhor? As brancas. As brancas já têm uma vantagem quase vencedora. Mas como assim? O que a gente está observando aqui? O Magnus Carlsen tem uma maioria de 4 peões contra 3 na ala da dama. Um bispo extremamente ativo. Uma situação incômoda aqui para o rei, que está com esse cavalo cravado e tem que ficar defendendo e vai ter peso para cima desse cavalo. O Grischuk segue trazendo mais uma peça para proteger aqui os entornos do rei com o cavalo G6 e o Carlsen imediatamente dispara o lance G4. Notem que o bispo não pode capturar aqui esse peão porque simplesmente dama toma e o cavalo nada pode fazer uma vez que ele está cravado. Por isso, o Grischuk segue com o lance H6 e o Carlsen joga um H4. Ameaçando o quê? Nada. Porque G5 não é uma ameaça nessa posição, porque peão toma e você não pode retomar, por conta você já está com uma peça a menos, não vai querer entregar uma torre para recuperar sua peça. Você vai ficar com uma torre a menos. Por isso, o Grischuk aproveita o lance e joga um lance C5, um lance muito perigoso. Porque esse lance abre caminhos aqui para a dama querer começar a atacar aqui o rei do Magnus Carlsen. Por isso, Magnus Carlsen faz o lance. Agora a frieza. Olha a frieza do norueguês, porque aqui ele tem uma peça a menos. Tudo bem que ele tem já
vamos falar aí, 2 peões de compensação pela peça e um ataque para cima do rei exposto, né? Por isso que ele tá, segundo as avaliações aí das engines modernas, Carlsen tá melhor. E aqui o Magnus Carlsen segue com o lance bispo em E2, dando a casa de F1 aqui pro rei. E também trazendo mais uma proteção. E quem sabe vai tirar a dama e vai fazer o grande roque. Cara, o plano das brancas tá claro. A questão é qual é o plano das pretas para se defender do que tá acontecendo aqui. O Grichuk segue com o lance rei G8. Tira o rei desse incômodo. Por enquanto aqui a dama tá protegendo, agora essa torre não tá feliz. Ela não tá jogando. E o Carlsen aproveita o seu tempinho para jogar dama C2, com pressão no peão central. O cavalo aqui pode ser eliminado a qualquer momento, mas eu acho que a grande ameaça aqui é o Grand Roque. Rei H7 foi jogado pelo Grichuk? Não foi jogado pelo Grichuk. Ele jogou torre H7, perdão, aqui me confundi. Não foi rei H7, foi torre H7, tirando aqui a torre dessa diagonal. E o Magnus Carlsen segue com o lance grande roque, colocando aqui o rei em segurança, trazendo mais uma peça para o jogo. E agora sim, G5 pode ser possível se o Magnus Carlsen quiser. Mas esse peão aqui ele só tem agora uma proteção contra 2 ataques. Por isso o Grichuk vai para cima. Cavalo por G4 foi jogado, não apenas capturando mais material, ou seja, o Carlsen tem uma peça a menos por um peão apenas agora, mas além disso, esse cavalo está ameaçando um duplo nas 2 torres. E o Carlsen segue com H5. Cavalo atacado, se esse cavalo cair, ele ainda vai estar, o peão ainda vai estar atacando a torre. Por isso o lance jogado foi cavalo em F8. E o Carlsen aproveita para capturar o peão aqui em E4, permitindo aqui esse lance aqui que viria com o triplex gourmet. Agora, esse lance aqui não parece ser tão bom nesse momento, porque diretamente você já pode capturar aqui o cavalo. Ele vai tentar voltar, você vai capturar. Por exemplo, cavalo aqui, simplesmente dama G2. E por mais que você vai ficar cravado aqui depois de torre G7, por exemplo, não funciona porque o bispo está mandando nessa diagonal. Brancas ganham. Por isso o Grichuk não toma o peão, segue com o lance F5, colocando aqui, fechando essa diagonal, protegendo o cavalo, ganhando um tempo para cima da dama. E o Magnus Carlsen calmamente, com uma peça a menos, segue com o lance dama C2, volta a dama para casa de C2, permitindo o cavalo por F2. Que o Grichuk, claro, joga, ele captura mais um peão e esse lance vem com um duplo para cima das 2 torres. E o Carlsen joga a torre de H em G1 com cheque. Não tem problema, o rei ganhou a casa de fuga. O rei agora escapa para F7. E o Carlsen joga torre de D em F1. E este cavalo está ficando preso, Você fala assim, mas dá para escapar ainda com o cavalo H3. Mas o ataque que está existindo aqui é monstruoso. O Magnus Carlsen vai sacrificar a peça aqui e vai para cima desse rei exposto. Haja, né, o que houver aqui. Haja o que houver. Dama por H3, por exemplo, e aqui, apesar de existir uma questão material, né, as brancas aqui têm uma qualidade a menos, mas pelo fato de já terem 2 peões a mais, seria compensação material, só que a grande vantagem das brancas, grande, é porque o rei aqui das pretas está exposto, vai ser atacado por essa combinação de torre, dama e par de bispos, todo mundo vai atacar o rei. Por isso, não dá para tentar escapar com o cavalo. O Grichuk, percebendo seus problemas, segue com o lance dama H4, trazendo uma proteção aqui para o cavalo. E o Magnus Carlsen joga um lance quieto na posição. Ele vai para esse lance bispo E5. O bispo agora está influenciando, está numa super casa, né? Ele influencia aqui tudo aqui no tabuleiro, está numa casa chave aqui. E o Grichuk segue centralizando aqui com o lance dama em E4. Um lance muito bacana, porque ele deixa o cavalo, mas se você tomar a dama, o cavalo escapa. Esse lance também ataca o bispo. E o Magnus Carlsen não quer trocar peça de jeito nenhum. Segue com o lance dama C3, mantendo o bispo protegido e o cavalo atacado. E esse cavalo tá difícil de escapar. Segue a partida com o cavalo aqui em H3. Cara, isso aqui é maestria pura. O Magnus Carlsen vai para um lance de arremate. Agora, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate do Magnus Carlsen, vale a pena. A torre agora está atacada. O Carlsen jogou a partida inteira com uma peça a menos e continua com uma peça a menos por um peão. Só que ele vai jogar e o Grichuk vai abandonar. Magnus Carlsen segue com o lance torre G4, meus amigos. E esse peão aqui está cravado, nada pode ser feito. A torre está protegida pelo bispo, atacando a dama. A dama já não tem mais para onde ir.
Essa torre ainda não jogou, muito menos o bispo. Que adianta ter um peão a mais, né? Uma peça a mais, se a torre não jogou, né? E o rei está sendo atacado. Que maestria de Magnus Carlsen, e por isso Grichuk abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Vejam que a única saída seria devolver material aqui com o cavalo em F4. De qualquer maneira, a dama ganha temporariamente uma casa de fuga, né? Porque você desviou a torre para cá, a dama ganhou essa casa de G2. Mas aqui, além de tudo, vem com o tempo sobre o bispo, mas a pressão aqui para cima do rei, né? Uma pressão infinita, tanto nas casas claras quanto nas casas escuras, né? Uma coisa assim, em geral, você tá atacando uma ou outra, fala, nossa, eu tô dominando as casas claras, cuidado. Ou, eu tô vindo um forte ataque nas casas escuras. Não, aqui tá em todas as casas. E aqui não tanto faz, vou só mostrar uma possível continuação, você vai atacar aqui, todo tipo de ataque para cima do rei. Ah, mas eu tenho cheque, o rei fica aqui em segurança, não tem mais nenhum cheque, o rei vai tentar escapar dos ataques, cai material. De cara aqui, já tem essa posição aqui completamente vencedora, né? O rei tenta escapar, dama cheque, o rei não tem mais para onde ir, e o checkmate chega, e chega com velocidade, meus amigos. Que partida é essa de Magnus Carlsen? Que fenômeno é esse que a ciência não consegue explicar, né? A precisão não foi a das mais altas do mundo, mas a partida foi muito bonita, foi de ataque. E de fato, Magnus Carlsen nunca ficou pior. Poderia ter sido, né? Se fossem os computadores, teriam atacado de alguma outra maneira para a precisão da maior. Ainda assim, entre seres humanos, é algo aí de dominância, né? Foi uma partida aqui de dominância. Muito bem, meus amigos, continuamos então com esses mistérios da vida, né? Mais um mistério então chamado Magnus Carlsen, o Noruga. E aqui vamos contra esse mestre nacional dos Estados Unidos, Pawn Storm. Storm, com N no final, essa foi surpreendente. Qual é o nome dele? Justin Storm. Justin Storm é o nome dele. Vamos ver aqui o senhor Justin Storm. Justin Storm, Fiji. Porque para semestre nacional, né, precisa ter aqui um bom rating. Ele tem 2073 de rating Fiji. Cadê aqui para vocês enxergarem? Aqui, 2073 de rating standard da Fiji. Ele é de 2002. Joga pelos Estados Unidos, mestre nacional. Bora lá. Ah, não vai jogar, que pena. Ele tá com o sinal fraco. O sinal dele aqui tá sumindo, não sei. Ah, tá offline, ó. Voltou agora a conexão dele. Será que vai dar tempo dele jogar? Vambora! Beleza, aí sim, siciliana. Vamos jogar um ataque índio do rei contra essa variante. Poderia jogar uma Rossolimo também, que é o mais comum, ou mesmo a siciliana antiga. Mas aqui vamos jogar um G3ão. Pawn Storm, Justin Storm, jogador forte, Fiji. Mestre nacional com bom rating aqui na plataforma. Certamente um adversário perigoso, surpreendido pela minha escolha de abertura, o que já é um bom sinal, né? Um adversário surpreendido é sempre bom logo na abertura, porque você fala, puxa, pelo menos aqui ele não vai ter o preparo master dele, né? Cara, se você quiser trocar tudo aqui, a gente troca. Por mim, tá tranquilo. Ele preferiu jogar. Vou voltar o cavalo aqui. Knightback. Knightback do Ivanchuk. Agora é esse, ó. Que isso, Rafa Milk. Tá jogando com estilo aqui, hein? Esse lance aqui é pra eu poder colocar o cavalo aqui, ó. Esse cavalo aqui, ele pertence a essa casa. Bom, segue o desarrollo. Não queremos que isso seja tarde, porque ele vai querer jogar um F5 aqui. Então já vamos colocar pressão. O cavalo não voltou pra ficar lá, não. O cavalo quer jogar, quer botar pressão nesse peão central. Ele já quer rasgar um F5, sabemos disso. Mas agora não dá tempo, precisa defender primeiro. Outro dia um cara jogou F6 aqui, eu joguei essa posição esses dias. E eu fiquei tão bem na partida, como é que eu segui aqui? Eu joguei com cavalo H4 alguma hora, eu rasguei um F4, eu comecei a ficar bem aqui, viu? Joguei esses dias, aqui eu acho que eu tinha jogado um bispo D2, se eu não me engano. Ou rock mesmo. Ele jogou um G6, não foi? Eu vim com a dama. Não, ele não jogou G6. Uma hora eu vim com a dama em H5, aí ele jogou um G6. Eu já tava. Aí eu consegui colocar o cavalo em F5. Tô tentando lembrar se deu certo ou se deu ruim. Eu acho que deu boa. Eu tenho uma boa lembrança de ter jogado contra isso. Ah, ele jogou com bispo E6 aqui. Alguma hora ele vai vir pra cima desse cavalo, né? Enfim, eu não lembro. Vamos pensando. Fazer o rock aqui faz bastante sentido. Dá suporte pra jogar F4, né? Em algum momento eu vou jogar um cavalo H4 aqui, a não ser que ele jogasse um G5 aqui direto. Esse lance
Dá suporte pra cá, né? Ele quer jogar F5. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Vambora. Foi bem parecido o que eu joguei. Se não é que não foi igual. Cara, foi exatamente igual. Aí eu joguei aqui, o cara mandou um desse em algum momento, mas não foi direto. Que coisa maluca. Tá bem parecida mesmo a partida. Será que eu sonhei com ela? Eu não sei. Caraca! Eu juro, acho que eu joguei a mesma. Depois eu acho. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô começando a lembrar que não foi bom. Ou foi? Eu joguei um dama. Não, não foi. Não foi exatamente porque quando eu joguei dama aqui, o cara conseguiu jogar aqui. Tinha um bispo aqui que eu tava ameaçando dupla. Era outra posição, mas era bem parecida, mas era bem diferente. Ok. Aqui eu tenho um bispo H3 que eu gosto. Ameaçando um cheque aqui, destrói a estrutura de peões dele, vai com ataque nas casas claras bizarro, né? E dá suporte aqui pro cavalo. Ao mesmo tempo, esse lance eu também já gosto, né? Será que não é bom? Mas talvez não, acho que esse aqui é mais forte. Porque se ele jogar G6, cavalo H6, né? Ele vai ter que jogar rei H8. Ah, ele vai jogar rei H8. Ele vai jogar rei H8. No que ele jogar rei H8... Ele vai... Então eu acho que eu tenho que jogar esse pra não deixar ele jogar rei H8. É isso, é isso. E eu tô ameaçando ele de qualquer jeito. Galera, a luta vai ser pesada aqui agora. A luta vai ser pesada. Eu tô pensando em tomar de peão aqui, viu? E abrir o bispo. Eu não sei se essa decisão é boa. Tem bispo H6 vindo aqui também. É, eu acho que tomar de peão é forte, hein? Ele vai ter que jogar um torre F7, mas aí eu vou ter um bispo D5 chegando. Pesada a partida, pesada. Tô ameaçando mate. Aqueles caras, tô ameaçando cavalo H6 seguido de dama por bispo. Também, mas aqui o principal é o mate. E agora, hein? Situação difícil aqui para o Pawn Storm. Ele tem um contra-jogo violento aqui, né? No futuro aqui. Isso aqui vai ser... Vai ser violento, né? Não posso tomar aqui agora? Posso, né? Ele não pode retomar. Eu fico com um peão a mais. Ah, ele vai jogar G6? No que ele jogar G6, ele não tá me ameaçando nada. Eu jogo bispo H3. Aí ele joga rei H8. E aí eu tenho problemas, né? Então não dá tempo de tomar peão, não. Não é hora de tomar peão. Aqui ele vai jogar rei H8 já. Só mudou um pouco a ordem, mas... Aí dá tempo de eu jogar... Dama H4? É. Porque aí quando vier o G6, aí eu tiro, mas tô defendido, né? Ele defendeu. Bispo D2, G6. É que G6 aí não dá mais tempo de eu jogar um dama F3, né? O dama F3 eu tenho que jogar agora ou dama H5. Cavalo H6 com cheque? Pra quê? Não tem nada, né? F8? Não, não tem nada. Bispo H6 direto? Bispo H6. G6 ou... G6? Não, não é bom. E F4 aqui, hein? Vai pra cima, pra arriba dele. F4 aqui é agressivo, hein? Mas eu tenho que tomar só cuidado com esse contra-jogo do cavalo dele vindo aí. Mas F4 eu acho que eu gosto aqui, viu? Dama F3 é o mais seguro do mundo, né? Mas... F4 é forte, porque eu trago mais uma defesa, né? Quando ele joga G6 é só não tirar a dama daqui.
Vou jogar com a dama plantada aqui. Não sei, cara. Tá arriscado. Esse aqui eu já ameaço tomar. Ele vai ter que tirar, ele vai ter que perder um tempo, né? Ou se ele tomar aqui, por exemplo, eu tomo. Aí ele retoma, a gente troca o bispo. Aí retoma. Aí vai vir com o cavalo B4, mas já tá protegido. Eu posso jogar um bispo D2. Esse aqui é seguro, né? Dama F3 é o caminho seguro. F4 é o caminho da loucura. É que meu ataque não é forte com F4, né? Esse que é o problema. Se dissesse que tá vindo um ataque... Ah, tudo bem, tem cavalo H6 daí com a coluna aberta. Mas ele retoma de cavalo aqui, nem ameaça eu tenho, né? Vamos pro seguro. Vamos pro seguro aqui. 4 minutos. Ele fez uma boa defesa aqui, agora ele tem contra-jogo. Mas tudo bem, minha posição acho que ainda é boa. Ainda é boa. Tem um cavalo por bispo, vai, que eu tô ameaçando aqui. Ele pode jogar bispo por bispo, cavalo por torre, bispo por torre. Cavalo por F6 com cheque. Vou jogar. Eu ganho um peãozinho, né? Ou então se trocar aqui e retomar, daí beleza. A gente troca aqui e depois segue o jogo, bispo D2. Segue o baile. Pawn Storm. Partida difícil aqui, hein? Ele tem 2 minutos a mais, o que é bastante. Lance 17 aqui, gente. Quantos? Eu gastei 2 minutos e meio nesse lance. E 1 minuto e pouco, 2 lances antes. Nesse miolinho aqui eu gastei 4 minutos. Se eu tivesse mais tempo, eu teria gasto bem mais aqui. Bom, aqui vamos só retomar. Eu não vou gastar tempo. Poderia pensar em alguma outra coisa, como cavalo por bispo. Exatamente. Ele já jogou de maneira segura. Ele vai botar pressão no tempo agora. Agora a luta tá aqui, né? Trazer a torre pro jogo. Esquece F4. Aí ele quer jogar G6 de qualquer maneira, né? Ok. Meu cavalo tá ficando sem casa, né? Tem aqui ainda. Hum. Vou lutar pela coluna. Aqui a gente ganhou uma casa de fuga, mas G6 aqui vai incomodar um pouco, né? G6 aqui vai incomodar um pouquinho. Aqui vai ficar fraco, hein? Cuidado. Ele vai jogar torre F8. Ele tá preparando esse G6. Aí eu jogo H3. É isso. Conseguimos recuperar um pouquinho de tempo. Tava 2 minutos de diferença, agora tá 1. Num momento importante aqui que é essa loucura de tempo caindo. Ele pode ganhar um peão aqui já, né? Mas ele leva um duplo de cavalo, né? Se ele tomar aqui, eu tenho que tomar de peão, né? E vir para um contra-jogo ali. Ah, tomo com esse, vou pro contra-jogo lá. Beleza. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Beleza. É isso. Tudo bem, a diferença agora é só de apenas 30 segundos, o que é bom. Vai dobrar. Vou sacrificar um peão para ir pro contra-jogo. 3 minutos. Eu acho que ele não defende essa torre, ele tem que trocar e a gente vai jogar um A5, por exemplo.
a gente ganha a coluna. Certo? Ele foi pro peão. Caraca, valentia, hein? Oh. O cavalo dele vai entrar, tem que jogar aqui. Dois minutos e 54. Aí, meu amigo. Jogar B5 aqui. Bispo por cavalo, né? Não, bispo por cavalo leva essa. Leva mate. Não. Dama B1, né? Uau. Os últimos suspiros aqui. Ele tem cavalo chegando, né? Estamos nos últimos suspiros. Vou dar mate de peão nele. Vou dar mate de peão. Vou dar cheque com o dedo na cara de peão. Vocês vão ver. Vou abandonar logo na sequência. Mas eu vou dar com estilo. Eu vou dar com estilo aqui. Cheque com o dedo na cara. É isso. E agora, dá licença que eu tô atrasado pro meu voo. Meus amigos... Gostei, eu finalizei com estilo, finalizei com confiança, esse é o principal. Vamos dar uma olhada aqui no relatório, onde é que foi. Cara, o cara jogou muito bem, né? O cara jogou realmente melhor aqui, fez uma melhor performance, mas teve um momento aqui que foi o principal, bispo H3 aqui não foi legal, né? Que acabou me criando problemas. O peão toma, poderia ter sido uma boa linha aqui, né? G6, poderia seguir dessa maneira. Aqui, cavalo H6, rei H8, daria para fugir com dama E2, né? Ficaria segurando a rapadura aqui, um peão a mais. Ainda assim, pretas melhores, porque o cavalo meu tá sem volta, né? Bem mal colocado. E minha estrutura de peões não tá legal, né? Não tá bacana por enquanto. Mas dá pra jogar, daria pra jogar, teria sido melhor assim. Mas o importante é terminar com um cheque com o dedo na... Eu vou deixar na posição final que eu gostei aqui, ó. Não é nem no final, vou deixar essa. A partida terminou assim. Beleza, meus amigos? É isso. Ué, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu, cheque, cheque!